O fim de uma era tá chegando. Desde 2021, a Marvel Studios tem lançado séries no Disney Plus, tipo de coisa que, aliás, complicou pra caramba a produção deles na fase 4, fase 5, porém, fechando um ciclo glorioso, a última série da Marvel Studios no Disney Plus vai chegar o ano que vem. Vamos conversar sobre tudo que a gente sabe sobre essa série final, comentar as possíveis conexões dela com o Tony Stark, o Homem de Ferro, e logicamente com Vingadores Doomsday. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia e tem muita coisa para mudar dentro da Marvel Studios. Já faz algum tempo que a Marvel Studios se dividiu e agora, além da Marvel Studios, que é responsável pelos filmes, nós temos a Marvel Animation e a Marvel Television, que são responsáveis especificamente pelo que parece. A Television fica com as séries de TV e a Marvel Animation com as animações. Não tem escapatória. Todo mundo vai responder ao Kevin Feige, então vai ter a mesma cabeça ali aprovando tudo, porém vão ser equipes diferentes trabalhando em projetos diferentes, e nós já estamos reparando essa mudança gradativa nos bastidores. Porém, com a resposta negativa dos fãs para a fase 4 e fase 5 em várias produções, o próprio Bob Iger, que é o presidente da Disney, e o Kevin Feige falaram sobre uma mudança de prioridade, focar mais em qualidade que em quantidade, e justamente daí vem essa notícia que a Marvel está fazendo drásticas mudanças nas suas séries de TV. A proposta é que as séries da Marvel Television, de agora em diante, sejam mais independentes, tenham personagens próprios que desenvolvem suas próprias histórias e não tenham a proposta de se conectar com os filmes, como a Marvel vinha tentando fazer desde o início das suas produções no Disney Plus, como por exemplo, como fez com WandaVision, que teve a promessa de se conectar com o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura e, na prática, assim, a única conexão que teve foi a presença da Feiticeira Escarlate e o fato de que ela teve filhos. Nada impede que personagens de séries apareçam em filmes e personagens de filmes apareçam em séries, eventualmente. Porém, a ideia é que as histórias sejam independentes. Vão parar de forçar uma conexão entre o Disney Plus e os cinemas, o que eu acho ótimo. Acho que um bom exemplo disso é o Justiceiro, certo? Ele está confirmado para aparecer no próximo filme do Homem-Aranha, mas a história dele no filme do Homem-Aranha, com quase toda certeza, não vai ter nada a ver do que vai acontecer no especial dele, que vai sair no Disney Plus no ano que vem, nem com a participação dele na série do Demolidor, por exemplo. Vai ser o mesmo personagem, mas o arco dele no filme do Homem-Aranha vai ser totalmente fechado, independente. E estamos muito próximos da série que vai encerrar essa era da Marvel colocando personagens de filmes em séries, sem necessariamente o interesse de continuar a história deles nas séries em si. Ou seja, a última produção do Disney Plus, ou seja, da Marvel Television, que vai ter conexão com a Marvel Studios. E que série é essa? Você pode perguntar. Trata-se de Vision Quest, a série do Visão Branco, que pode ter alguma conexão com Vingadores Doomsday e com a história do Homem de Ferro, mais do que a gente imaginava. Como confirmado pelo jornalista The Snyder aqui, Vision, que é a série do Visão, vai supostamente ser a última série da Marvel a ter um grande personagem dos filmes. A série estrelada pelo Paul Bettany vai estrear no Disney Plus no próximo ano. Aqui já fica uma questão. Ano que vem, 2026, vai ter duas grandes estreias da Marvel nos cinemas. Em julho, Homem-Aranha, Um Novo Dia, e em dezembro, Vingadores Doomsday. Ainda não está confirmada a data em que a série do Visão vai se passar, vai estrear no caso. Mas já sabemos que a série vai ter 8 episódios e as filmagens oficialmente já terminaram. Como terminou na metade desse ano, não seria tão surpreendente teorizar que a série possa sair mais ou menos na mesma época do novo Homem-Aranha. Mas, de todo modo, a última série com conexões com os filmes da Marvel, não à toa vai ser a última série, a última produção da Marvel a sair antes de Vingadores Doomsday, provavelmente. Não seria surpresa se essa série tivesse uma conexão com o próximo Vingadores, porque entre as várias artes conceituais vazadas que eu já mostrei aqui, tem essa onde o Visão Branco está com o Senhor das Estrelas. E a gente sabe que o Chris Pratt, o ator do Star-Lord, ele não estava na série do Visão Branco. Não estava listado lá nas gravações. Portanto, isso deve ser a imagem para algum outro projeto.
Projeto esse que pode já ter sido descartado, ou então é um grande projeto crossover que ainda vai chegar. E a gente sabe que projeto é esse. Tem coisas muito, mas muito intrigantes sobre essa série do Visão. Primeiro, estariam supostamente testando vários finais para essa série, testando com audiência, né? É uma coisa que Hollywood faz muito. Eles produzem um filme, uma série, é mais raro, geralmente a gente vê isso em filme, mas enfim, pegam aquele negócio e exibem para um público bem seleto para saber a opinião da galera, para testar. E estariam fazendo esse teste com várias opções de final, incluindo um final onde apareceria a Agatha Fantasma e o Billy, o que conectaria diretamente a história de Visão com o finalzinho da minissérie Agatha para sempre. Para quem não sabe, Billy é a reencarnação do filho da Feiticeira Escarlate, a Agatha Fantasma. É a Agatha do mundo dos mortos, né? Depois de morrer. Que é isso que fantasmas são, afinal de contas. Mas ok, tudo bem. E outro final se focaria no retorno da Wanda. O enfim retorno da Wanda. De todo modo, ambos esses possíveis finais aqui são bem significativos. Um deles é mais significativo para parte das séries, eu diria, porque o Visão Branco se encontrando com o Wicano e a Agatha poderia ser o início de uma formação de equipe aí nas séries. E o retorno da Wanda já seria algo mais complexo. Poderia nos levar a uma história que teria conclusão em algum dos filmes dos Vingadores. Porém, essa não seria a única possibilidade de aparição da Elizabeth Olsen. E é aqui que a minha cabeça deu um nó, mas a gente chega lá. Segundo o informante famoso, a série do Visão vai ter elementos dos Vingadores da Costa Oeste. Os quadrinhos dos Vingadores da Costa Oeste são bem importantes para a história do Visão Branco e da Feiticeira Escarlate, tá? Foi nos quadrinhos dos Vingadores da Costa Oeste que rolou toda a história dos filhos da Wanda e depois do Visão ser reconstruído como um Visão Branco e aquele drama todo, porque o Visão Branco voltou sem as suas memórias. E depois, inclusive, a adição do Wonder Man, aqui no Brasil traduzido como Magnum, na equipe. Wonder Man, ele tem uma história bem complexa, porque era um vilão, se tornou um herói, começou a fazer parte da equipe dos Vingadores, e os padrões cerebrais dele, coitado, foram usados como padrão para criar os padrões cerebrais do Visão. Então é como se o cérebro, a mente do Wonder Man, fosse a versão original da mente do Visão. E justamente por isso, eventualmente se desenvolve uma relação de amor entre a Feiticeira Escarlate e o Wonder Man. Esse Wonder Man, inclusive, está prestes a ganhar sua série no Disney Plus, ainda em 2025, no finalzinho do ano, e talvez nada disso seja à toa. Se a história vai ter elementos dos Vingadores da Costa Oeste, significa que vai mencionar ou vai ter a presença, ou no mínimo lidar com as consequências da Feiticeira Escarlate e da história da série do Wonder Man. E outros elementos da série também aqui é que o Ultron, vilão do segundo filme dos Vingadores, vai ter um papel importante na série e não vai ser só uma participação especial. A Marvel tá querendo trazer o Ultron de volta por um tempo, e o Ultron tem alguns detalhes importantes na sua história. O Visão era originalmente o corpo perfeito que o Ultron estava desenvolvendo para si mesmo. E o Ultron, por sua vez, é uma criação do Tony Stark. E a mente do Visão nos cinemas é, em partes, o Jarvis, que é a inteligência artificial do Tony Stark. Então dá para ver como tantas coisas se conectam. Segundo essa outra informação, esse ator, o Todd Stashwick, vai estar na série do Visão como o Paladino, que está perseguindo o Visão por conta da sua tecnologia avançada. E o Paladino é só isso nos quadrinhos, tá, gente? É um mercenário. E ainda sai mais disso, olha. James Spader, que é o ator de Ultron no segundo filme dos Vingadores, tá simplesmente confirmado para aparecer na série do Visão. E o que o Hollywood Reporter informou aqui é que uma coisa já um pouco óbvia, para falar a verdade, mas que muita gente pode não ter se ligado. A série do Visão é planejada para ser a terceira parte de uma trilogia, que começou lá em WandaVision, continua em Agatha para sempre, e daí vai terminar na série do Visão. E aqui você repara como tudo se encaixa, né? A última minissérie de uma trilogia, a última série totalmente conectada com cinemas, a última série com conexão direta com cinemas, seja lá o que for sair de Vision Quest, será algo totalmente novo, eu diria. Porque Vision Quest, a série do Visão que
Eu tô chamando de Vision Quest, mas a gente nem sabe com certeza se vai ser esse nome que vão usar para a série final. Mas enfim, ela vai encerrar essa história e os personagens que forem continuar, vão continuar meio que do zero. Eu diria até que é a mesma proposta que estão tendo com Guerras Secretas. Os irmãos russos já falaram que esses filmes dos Vingadores não vão ser um fim, mas sim um recomeço. Vai rolar o reset do UCM. E nós sabemos mais. A série vai mostrar o Visão Branco em busca de suas memórias e sua humanidade. Nessa busca ele viaja para Madripoor e nisso ele encontra o Ultron, mas em forma humana. Então a história continua daí. Se você acha estranha a ideia do Ultron de repente aparecer de forma humana, bom, somos dois. Mas tem uma teoria até bem interessante para explicar isso. Também estão dizendo que o Ultron está planejado para aparecer em vários projetos depois da série do Visão. Isso aqui é a conversa para um outro momento, mas não quero parecer chato nem repetitivo, mas seria bacana ver os antigos vilões dos Vingadores aparecendo aí, né? Ou em Doomsday ou em Guerras Secretas. Aí o Thanos pode aparecer também, mesmo que seja para uma participaçãozinha, um momento. Mas enfim, conversa para uma outra hora. O ator James D'Arcy também tá para retornar como o Edwin Jarvis, que é um mordomo do Howard Stark que foi transformado, ou melhor, foi homenageado pela inteligência artificial do Tony Stark. A primeira inteligência, né, que é o Jarvis, que foi usado para criar o Ultron. A gente já começa a entender um padrão aqui, né? Ultron vai aparecer na forma humana, Jarvis vai aparecer na forma humana, sabe quem mais vai? Friday, a segunda inteligência artificial do Tony Stark, interpretada pela atriz Carrie Condon, quem deu voz à inteligência da Friday nos filmes. E também quem vai aparecer, confirmadamente, é a Edith, a outra inteligência artificial do Tony Stark, também em forma humana, interpretada dessa vez pela atriz Emily Hampshire. Tá entendendo o padrão aqui, né? Todas criações do Tony Stark, apesar de que o Visão foi criado também pelo Bruce Banner, né? Mas parece que estão considerando principalmente o Tony Stark para essa série. Por que será? Eu me pergunto. Por que será? Será que tem a ver com o fato do ator tá na próxima aí? Cara, enfim, para fechar o ciclo, também tá confirmado na série o ator Farhan Tahir, que é pouco conhecido, mas estava lá no primeiro Homem de Ferro, um dos terroristas que prendeu o Tony Stark e obrigou que ele criasse a armadura de Homem de Ferro para fugir de lá do seu cárcere. Então veja, é uma investigação bem profunda sobre a origem do Visão mesmo, porque ele está indo no seu criador, que é o Ultron, indo no criador do criador, que é o Tony Stark, e também interagindo com outras criações do criador dele, que são as outras inteligências artificiais do Tony Stark. E aí eu vou retornar um tweet que eu já abordei aqui, mas que o usuário teorizou aqui por que todas essas inteligências artificiais criadas pelo Tony Stark estariam aparecendo na sua forma humana e não em uma forma virtual. Bom, ele teoriza aqui uma parada muito interessante que é, claro que isso vai ajudar a economizar muito dinheiro em efeitos visuais. Mas será que o propósito dessas inteligências artificiais todas estarem em forma humana é para demonstrar que tudo isso se passa na cabeça do Visão Branco? Em outras palavras, não seria o caso que o Ultron de repente teria se transformado em um humano. Não, mas sim que o Visão enxerga o Ultron como humano e por isso que quando ele conversa com o Ultron dentro da própria cabeça, o Ultron não é um robô, mas sim igual a qualquer humano que ele encontraria por aí. Acho que essa é uma hipótese muito interessante, pode muito ser real. Mas o que é mais interessante ainda em cima disso tudo é que o próprio Visão deve construir algo nessa história toda. Porque a Marvel Studios iria apresentar a personagem Jocasta na série do Visão. Quem é Jocasta? Não tem muito rodeio aqui, gente. A Jocasta é uma robô mega avançada construída pelo Ultron nos quadrinhos para ser a sua noiva. Só que ela segue um caminho oposto do Ultron. Enquanto o Ultron foi criado para o bem e virou para o mal, a Jocasta foi criada para o mal e virou para o bem. Tanto que ela é uma heroína. Durou pouco tempo nos quadrinhos? Durou, mas tá aí, sabe? E quem sabe ela dure mais tempo no universo cinematográfico. Para não dizer que isso é só rumor, o Deadline, que é ultra confiável, confirmou a atriz Tinina Miller como a Jocasta na série do Visão. Será que na série a Jocasta vai ser criada pelo Visão em vez de ser criada pelo Ultron?
acho que faria algum sentido. Afinal, Visão, coitado, tá sozinho, não tem mais família, não tinha nem memória mais. E seria até uma resposta bem interessante ao que rolou em WandaVision. Porque a Feiticeira Escarlate sozinha criou uma família para si, criou o Visão de novo, com os recursos que tinha, que eram magia. E o Visão, agora sozinho, vai tentar fazer o mesmo, né? Criar uma família para si e criar Jocasta com o que ele tem à disposição. O que ele tem à disposição não é magia, é tecnologia. E é nessa pegada que vem um dos rumores que eu achei mais intrigantes aí. Esse aqui eu diria que está longe de ser confirmado, mas seria muito intrigante. Um jornalista que insinuou que a Elizabeth Olsen, atriz da Feiticeira Escarlate e tudo mais, ela apareceria na série do Visão, interpretando Virginia Vision. Quem é Virginia Vision? Ela vem daquela série em quadrinhos em que o Visão criou uma família de sintozoides para si mesmo. 2 filhos e uma esposa. Seria uma reviravolta sinistra, não seria? A Elizabeth Olsen retornasse para interpretar tipo a esposa de mentirinha do Visão. Aí sim a série conversaria profundamente com o que aconteceu em WandaVision. Seria um fim digno de uma trilogia e muito legal de acompanhar. E para completar, também estão dizendo que o ator Quaritch Mollica, que é um ator novo, né, estaria programado para interpretar o Tony Maximoff, também conhecido como Celery, na série do Visão. Isso definitivamente conectaria essa história do Visão ao final da série da Agatha, onde ela e o Billy saíram à procura do Tommy. Por esse ponto de vista, dá para entender bem o que conecta todas as séries, né? Veja, em WandaVision, os filhos do casal foram criados. Em Agatha, nós vemos que eles reencarnaram, meio que assim, né? E o Billy apareceu. Daí, na série do Visão, é a vez do Tommy aparecer. Então, essa trilogia, se tudo isso se confirmar, seria muito sobre esse casal buscando uma família e a família se reunindo depois de um ciclo de sofrimento e depois de acreditar que a família que eles acreditavam não era real. Bom, no fim eles se encontram e aí seria tudo real. Olha, eu não estava tão empolgado para essa série, mas depois de ver tudo isso que saiu sobre ela, eu fiquei bem empolgado sim. Se você também ficou, pô, deixa o like aí no vídeo para fortalecer a gente e se inscreve também no canal se for novo por aqui. Eu adoraria ter a sua companhia aqui nos próximos vídeos. E se você já faz parte da família Loquia, beijo lá, você sabe onde. Chegou a hora da dica Loquias. Feitorama.com.br é onde você encontra os seus brindes, os seus presentes personalizados para você ter um item único seu na sua casa. Basta enviar a foto, escolher um estilo e daí encomendar o seu. Já mostrei várias vezes a minha caneca favorita aqui, olha só, o Loquia estilo Rick and Morty. E você pode ter a sua também em feitorama.com.br. Aqui do lado tem outros vídeos que você já pode assistir. Muito obrigado pela sua companhia fenomenal. Eu sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima.